Irmãos, nós temos um ano chave, né, para o Brasil, para a nossa nação, que é um ano de eleições. E toda vez que nós falamos de eleições, nós lembramos de política, e toda vez que nós lembramos de política, nós lembramos, como bons brasileiros, de corrupção, certo? E quando nós falamos de política e corrupção, parece que é uma coisa que está de mãos dadas, né? Tanto é que hoje, no nosso meio, em todos os lugares, quando nós temos alguém falando que quer se candidatar para algo ou se candidatou para algo, nós já olhamos e falamos, ih, já sabemos o que esse aí quer, ih, já sabemos qual que é a intenção. Porque parece que ficou algo de mãos dadas, né? E a gente não consegue ver isso de forma separada. Isso está dentro, né? Infelizmente está dentro da nossa cultura. E algumas pessoas falam que é muito difícil existir um país sem corrupção, que de fato não existe. Alguns países conseguiram diminuir a corrupção, mas zerar ninguém conseguiu. E outras pessoas vão dizer que é impossível que estivesse políticos corruptos se não existia uma nação que não fosse corrupta, certo? Deu para entender? Será que seria possível existir políticos corruptos em uma nação que não é corrupta? Então, quando a gente fala de corrupção, a grande verdade é que nós estamos falando de nós mesmos, né? Nós estamos falando de uma cultura que está dentro de nós. Então, nós temos algumas formas de entender a corrupção. Nós temos uma corrupção que está dentro de um sistema de corrupção, né? Nós olhamos assim, não, a corrupção no Brasil ela já faz parte de um sistema. Por quê? Porque as leis elas já são feitas e difícil você cumprir todas, e em algum momento alguém consegue te enquadrar que você está pisando fora da linha, é difícil todo mundo prestar todos os impostos, tudo que o governo exige. Algumas pessoas defendem essa ideia que o nosso sistema ele já é feito para ele viver dentro de um sistema corrupto, né? E parece que nós estamos dentro disso aí, e em alguns momentos nós até nos conformamos com isso, não é? Que parece que a gente vive dentro de um sistema onde é assim mesmo, é assim mesmo. Em algum momento você não vai conseguir se permanecer íntegro, você vai se corromper porque o sistema do mundo é assim. E nós temos um outro tipo de corrupção que talvez dá para a gente separar dessa forma, que seria uma corrupção contínua, digamos assim. O que seria uma corrupção contínua? É aquele negócio que a gente já sabe que é assim, se eu parar, se o guarda me parar, eu já vou ter que estar com 50 ali no bolso, porque talvez, né, isso já faz parte. Se eu for almoçar ou jantar em algum lugar com a minha família, o garçom esquecer de colocar algum pedido nosso lá, na hora de pagar não vou precisar lembrar. Se eu fiz uma prova e o professor me deu uma nota a mais, esqueceu de corrigir aqui, eu não preciso dizer que essa nota não era minha. Se alguém errou no troco, eu não preciso falar. Se por aí vai. É uma corrupção contínua, que parece que a gente está no meio, embolado, e isso já virou até comum. Dificilmente a gente parar e falar assim, não, isso, quem não faz isso? Por que não fazer isso? Ou para que fazer o que é certo? Isso já faz parte, todo mundo faz assim. Quem paga esse negócio? Quem ainda faz essas coisas desse jeito? Não é bem por aí a lei. Vou falar um negócio que infelizmente vai pegar no calo de muita gente, mas é verdade. Esse negócio de lei de trânsito, de carteira de habilitação, é besteira. Quem falou que isso precisa? É verdade. É um tipo de corrupção que faz parte do nosso, é contínua no nosso meio. Para nós está tudo bem. E várias outras coisas que às vezes a gente fala assim, não, mas espera aí, isso aí não é bem assim. Percebe? Cada um acaba de alguma forma cedendo por aquilo do meio onde você está. E de alguma forma, no final, todo mundo está dentro de algum tipo de corrupção, seja ela sistêmica ou contínua. Nós o tempo todo estamos sendo confrontados dentro do nosso caráter, seja dentro de uma estrutura sistêmica de corrupção ou de uma estrutura de continuidade de corrupção, que assim, todo mundo continua fazendo e faz, e a gente faz. Só que a gente precisa parar e pensar que, será que
Quando nós falamos de corrupção, nós estamos falando de algo que é utópico? Será que quando nós falamos de corrupção, o resultado final é que assim, pastor, no final, todo mundo é corrupto? Até porque tem pessoas que falam assim, você quer saber o preço da pessoa, você pode dar poder ou dinheiro, você vai ver qual que é o preço dela, qual que é o limite da integridade dela. Não é assim? Em alguns momentos, se você for um pouco mais pessimista, você vai falar, está tudo perdido mesmo. No final, todo mundo tem alguma coisa, todo mundo vai acabar se corrompendo em algum momento. Será? Mas eu quero que você não pense que corrupção é uma coisa comum, porque a corrupção é aquilo que tem poder para apodrecer aquilo que seria decente. A corrupção é algo que tem poder de apodrecer aquilo que seria decente. A corrupção faz isso com a gente, ela apodrece aquilo que seria decente. Mas será que a gente consegue, de fato, ser íntegros? Vamos olhar para o texto lá de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, um texto muito conhecido, Daniel na cova dos leões. Nós estamos aí e conversamos ao longo desses domingos sobre a história de Daniel. Nós vimos que Daniel, desde o capítulo 1... Alguém poderia pegar um copo de água para mim, por favor? Eu já fiz a... Obrigado, Júnior. Obrigado, Lu. Júnior vai pegar. Obrigado. É que a gente fez a aula do curso de batismo, aí já vai ter mais de uma horinha que está falando, aí já secou aqui. Nós vimos desde o capítulo 1, Daniel, ele ainda novo, né? Novo e sendo confrontado ali, desde cedo, ele e seus amigos, sobre o banquete do rei, e nós já vemos Daniel tendo uma postura diferente, nós vemos depois Daniel crescendo, mudando o rei. Obrigado, João. Mudando o rei, e Daniel continuando ali, servindo a Deus, estando com Deus. Mas o certo desse capítulo 6 é nós começarmos no capítulo 5, versículo 31. Capítulo 5, versículo 31 diz assim: E Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 72 anos. Aí o capítulo 6 diz assim: Dário achou bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores, sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Daniel, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. Até aí. Percebe, irmãos? Nós temos aqui Daniel agora, diferente do capítulo 1, aqui ele já tem mais de 80 anos. Lá no capítulo 1, ele era um jovem, né? Não sei se vocês lembram que lá começa assim, quando é conquistado o povo de Jerusalém, eles pedem para que separassem jovens de boa aparência. Eles tinham ali aproximadamente 16, 17 anos. Agora que eles têm, Daniel tem mais de 80 anos. Ele já é um senhor de idade. E agora Daniel aqui sobre um outro rei, Daniel continua se destacando por aquilo que ele faz, de tal forma que ele é nomeado dentro de todo o reino, depois do rei, os 3 homens mais importantes, que esses homens iriam ouvir e estar cuidando de mais 120 pessoas. E Daniel começa a se destacar, e aqui começa aquilo que eu falei que a gente vê muito claro na política, que é: espera aí,
tem alguém se destacando aqui, a gente precisa dar um jeito. Que negócio é esse que vai passar? Eu não sei se você já teve oportunidade de conversar com algum político ou alguém que já serviu durante um tempo, né, E eles sempre falam, principalmente, às vezes até vereadores, que às vezes é mais fácil, principalmente em cidades pequenas como a nossa, a gente conversar, e eles sempre falam assim, lá no meio é um negócio assim, você tem que ceder aqui para o seu projeto passar lá. E os partidos fazem isso o tempo todo. Eles cedem uma coisa aqui, para depois o projeto deles aparecerem lá, eles negociam um cargo aqui, para depois terem um cargo lá, e vai essa dança, esse jogo. E aqui não é diferente. Aqui acontece um jogo contra Daniel. Porque Daniel está destacando e o rei fala assim, eu vou colocar ele como o responsável, como governador. Ele está se destacando, então depois de mim será ele. E aí, quando isso acontece, esses homens começam a procurar algo contra Daniel. E a palavra de Deus vai falar que esses homens chegam à seguinte conclusão. Eles não conseguiram achar nada em Daniel porque ele não era desonesto e não era negligente. Aparecem essas duas palavras, ele não era desonesto e ele não era negligente. Irmãos, para esses homens conseguirem saber se Daniel não era desonesto, é que ele foi colocado à prova. Em algum momento ele foi colocado à prova. Eu lembro no meu primeiro lugar que eu trabalhei, eu tinha 16 anos quando eu trabalhei, primeira vez carteira assinada, e eu lembro que tinha assim, eram 3 andares, e o andar de cima era um mezanino, e ali ficava, né, os diretores e o caixa principal. Então, quando tinha que fazer a sangria do caixa, quando tinha que tirar o caixa ali da loja e levar para cima, era o gerente que fazia isso para levar para os diretores. Mas vira e mexe, tinha 20, 10, 50 reais que aparecia naquela escada. E ali, eu era um dos meninos de 16 anos, mas tinha mais uns 6 que trabalhavam ali na cidade. Então, você imagina um monte de piazada de 16 anos trabalhando, como é que era o ambiente. Era uma bagunça, assim, no bom sentido. E vira e mexe aparecia ali, dinheiro caía e tal, só que tinha câmera e tinha um monte de coisa lá. E, acima de tudo, tinha o caráter das pessoas que trabalhavam ali. E sabe o que depois o japonês, que era o dono da loja, seu Masato, que eu lembro dele, o senhor também ele era engenheiro aposentado da Petrobras, ele fazia isso para testar realmente o caráter dos funcionários deles. Porque esses meninos de 16 anos entravam com um contrato, assim como o meu, de 6 meses. E era mão de obra barata. Então, ele via, é um bom funcionário, ficar carteira assinada. Era um mau funcionário, tem mais 200 ali entregando currículo. Então, ele fazia tudo isso e testava caráter. E tinha um monte de menino que ia embora e saía. Isso era uma das coisas que ele fazia. Então, você imagina, o que esse cara fazia? Esse japonês, era a forma dele colocar os seus funcionários do caráter, com 20, 10 reais. Mas como que você acha que Daniel, sendo um dos 3 homens mais importantes daquele governo, foi colocado à prova? Com certeza com coisas muito mais pesadas. Ele foi colocado à prova e não foi encontrado nada no seu caráter. E outra coisa que ele foi avaliado é se ele era negligente. Ou seja, ele tinha uma função e precisava prestar contas que ele tinha capacidade de exercer a sua função. Que ele não negligenciava o seu trabalho e a sua função. Ou seja, alguém estava avaliando o seu caráter e a sua capacidade. Será que Daniel era capaz de fazer aquilo que ele fazia? Será que ele estava negligenciando alguma coisa dentro da sua função? E um senhor de 80 anos, mais 2 caras que tinham a mesma autoridade com ele, e provavelmente mais alguns dentro desses 120, não acharam nada. Não encontraram nele negligência no seu trabalho. Daniel foi colocado à prova, o texto não diz isso, mas isso fica muito claro na intenção. Ou seja, foi procurado algo contra Daniel. E o texto vai dizer que Daniel, eles não acharam nada e de repente alguém teve uma ideia e falou assim, não achamos nada, a menos que a gente ache algo contra o Deus dele, contra a sua fé. Ou seja, irmãos,
foi procurado dentro do caráter de Daniel se ele era corrupto ou não, se ele tinha um caráter ou não, se ele tinha integridade ou não. E não foi achado nada. E eles falaram, já sei, a gente vai ter que fazer algo contra a fé dele. E eles vão tentar fazer algo contra a fé dele. Aí dá uma olhada lá no versículo 6 que diz assim: assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. O rei Dário vive para sempre. Eles saudaram o rei dessa forma, como de costume, e isso vai aparecer outras vezes no texto. Todos os supervisores e reis e prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governantes concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem mais próximo, nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado à cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. O rei Dário assinou o decreto. Irmãos, uma coisa fica muito clara aqui: eles não acharam nada em Daniel, mas eles conseguiram achar no rei. Sabe o que eles acharam no rei? A vaidade. A gente vai ver no texto, a gente vai continuar lendo, e a gente vai ver uma coisa muito clara: o rei, ele estimava Daniel. Tanto é que ele queria colocá-lo numa posição maior. Como que esses homens fizeram para achar algo contra Daniel? Em Daniel eles não acharam nada no caráter de Daniel, mas no rei eles acharam. Por quê? Eles chegam saudando o rei e falam: olha, rei, está todo mundo aí falando que você tem que fazer um decreto. E esse decreto diz a respeito do quê? Todo mundo só deve te adorar. Todo mundo só deve orar a você. Ou seja, você é o mais poderoso, você é um rei, você é um Deus. E todo mundo durante esses 30 dias deve tratá-lo dessa forma, só se reverenciando ao Senhor. O Senhor, entre aspas, né? Não o nosso Senhor, ao Senhor. E o rei, ele cede a isso. Pois bem, então, ótimo, né? Vai todo mundo me admirar mais ainda? Perfeito, é isso que vai acontecer. E o rei assina o decreto. Quando Daniel, lá no versículo 10, soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. Foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos seus exilados de Judá não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou dito do rei pode ser modificado. Irmãos, percebe que o rei foi também pego. Também fizeram algo, não só, eles queriam pegar Daniel, e para pegar Daniel eles tinham que ter pegado o rei. E eles manipularam o rei. De tal forma que quando o rei descobre que, eita, Daniel, o texto vai dizer que ele fez de tudo para livrar Daniel, ou seja, ele tentou conversar, ele tentou ver alguma forma, ele tentou ver um meio para que isso não acontecesse. Mas como aqueles homens estavam decididos, eles confrontam o rei e falam: lembra que, segundo a lei, o decreto do rei não pode ser alterado. Ou seja, e aí? O que você vai fazer? O rei foi pego. Irmãos, quando a gente fala de corrupção,
Nós estamos falando do outro lado, que se chama algo de integridade. E o fato de Daniel ter se mantido íntegro não livrou ele de ser mordido pela corrupção. Ele se manteve íntegro e sobre ele não acharam nada, mas dentro do ambiente no qual ele vivia, se encontrou um espaço para que a corrupção viesse sobre ele. Um exemplo muito claro disso somos nós. Nós podemos ser pessoas íntegras e cumprir com nossas obrigações, os nossos compromissos, mas às vezes nós somos prejudicados por decisões dos nossos prefeitos, dos nossos governadores, não é? Não é o dinheiro que eles roubam, às vezes, ou desviam, que nos afetam, que afeta a economia, que afeta o necessitado e várias outras pessoas, não é? Então, infelizmente, nós precisamos lembrar muito claro que a nossa decisão de ser íntegro não significa que nós estamos fazendo isso para estarmos impunes do mal que, infelizmente, continua existindo no mundo, certo? O fato de você se manter íntegro não significa que você nunca vai ser mordido de alguma forma por esse bicho chamado corrupção. Não significa. Porque você pode fazer tudo certinho e em algum momento, por causa do ambiente que nós vivemos, alguém que deixou de fazer algo certo pode te prejudicar, não é? Você pode ser responsável dirigindo o seu carro, tudo certinho, você pagou, comprou bonitinho, não fez nada, está com o IPVA pago, sua habilitação está certinha, seu seguro certo, e vem um cara com um carro que está sendo pedido pela polícia, sendo pedido pelo Detran e tal, sem habilitação, embriagado, e bater no seu carro e te levar a um ferimento. Não estamos sujeitos a isso? Daniel também esteve, e isso aconteceu com ele. Mas vamos continuar, que a gente ainda precisa chegar num ponto muito importante da história, que diz assim, lá no 16, então o rei deu ordens e eles o trouxeram, Daniel, e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Tamparam a cova com uma pedra e o rei selou com o anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Ou seja, é como se todo mundo estivesse assinando aí, é isso aqui que vai acontecer e não tem como voltar atrás, está decidido por todo mundo aqui. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando se aproximou da cova, chamou Daniel com uma voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado em Deus. Irmãos, o fato de você se manter íntegro não vai te livrar que às vezes algo ruim possa vir sobre você. E algo ruim veio sobre Daniel. Daniel foi jogado nas covas dos leões. Esses leões, eles ficavam, antes disso acontecer, quando alguém ia ser condenado a ser jogado nas covas dos leões, eram leões que estavam dias sem comer. E era para devorar. No texto, nós vamos ver que quando jogam outras pessoas lá, antes que essas pessoas cheguem ao final, o texto vai dizer que os leões devoraram a sua carne e os seus ossos, de tão famintos que aqueles animais estavam. Então Daniel foi jogado mesmo estando íntegro, e o texto dizendo que aqueles homens não acharam nada sobre ele, ele foi jogado nas covas dos leões. Então isso pode acontecer, mas a diferença, o que nós precisamos entender aqui, é que nós
o nosso caráter, quem nós somos, nós temos que, acima de tudo, saber que o mundo no qual nós vivemos, a corrupção, o mal pode chegar até nós, mas nós precisamos ter a compreensão que o que nós queremos ouvir é o que o Daniel diz, é o que o Daniel fala quando ele responde para Deus. Ele fala assim, lá no 22, o meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões, e eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Eu fui considerado inocente à vista de Deus. Irmãos, a corrupção e o mal às vezes pode chegar até nós, mas nós precisamos ter uma vida correta e contínua, sabendo que quem nós estamos nos apresentando todos os dias não é perante o rei, não é perante os sátrapas, não é perante aqueles governadores, é diante de Deus. E é perante Ele que nós precisamos nos encontrar íntegros. Porque quem foi capaz de fechar a boca dos leões não foi o rei, foi Deus. Foi Deus que livrou Daniel do mal, não foi aqueles homens, não foi o próprio rei que era o mais poderoso, foi Deus. A pergunta é, você foi considerado e é considerado o que diante de Deus? Porque diante das pessoas nós podemos parecer tantas coisas, meus irmãos. Nós podemos parecer íntegros quando não somos, podemos parecer não íntegro quando somos. Nós podemos parecer muitas coisas. Mas nós precisamos lembrar que a nossa integridade e o nosso caráter, e nós nos apresentamos, antes de mais nada, em Deus e para Deus. Então, será que, quando a gente fala de corrupção, é fácil a gente falar que está tudo errado? Mas quando a gente fala de integridade, será que a gente lembra onde a gente precisa começar a mudar? Porque eu pensei algo e olhando depois, eu achei algo fantástico que alguém compara a corrupção como a corrupção é como os bombeiros falam sobre um incêndio. Ele nunca começou grande, ele começou com um foco, com uma faísca, com uma fagulha, às vezes com uma pequena vela. E fez queimar edifícios e destruir casas. A nossa integridade não é, a maioria das vezes, confrontada por grandes incêndios e alarmes. Não é. Não é um político vindo aqui, batendo na porta da sua casa e falando, viu, quanto você quer para votar em mim? E você já fala, olha, estou sendo confrontado. Ela começa nas pequenas fagulhas que nós achamos que está tudo bem. Naquela corrupção contínua que a gente fala que todo mundo faz. Espera aí, por que eu vou pagar tudo isso de imposto? Vou conversar aqui com o contador, ele vai mexer aqui, nós vamos dar um jeitinho aqui. Tem jeitos legais, tá, irmãos? Não estou condenando você a achar meios legais para isso. Estou falando daquilo que a gente sabe que é corrupção, tá? Só para deixar claro. A gente conversa aqui, muda aqui. Tem como você emitir uma nota tal? Tem como você dizer que paga colégio particular para os seus filhos quando você não paga? E por aí vai. São pequenas fagulhas. E depois nós estamos reclamando que nós vivemos numa nação de corruptos, quando a nossa única diferença deles é que eles estão tendo a oportunidade de ser corruptos com coisas maiores. E nós só somos corruptos em escalas menores. Porque a gente fica com pequenas fagulhas o tempo todo. Caráter, integridade, faz a gente pensar o seguinte: você contaria para os seus filhos e para sua mãe o que você fez e como você fez? Porque mãe e filho são duas coisas que confrontam a gente, né? Filho é o seu exemplo, você é um exemplo, deveria entender que você é um exemplo para aquele que está ali, então você quer dar um bom exemplo. E sua mãe é quem trouxe você no mundo. É quem representa ali, quando você decepciona, que o trabalho dela deu errado, não é?
Então, são duas figuras que, às vezes, a gente nos confronta quando vem perguntar algo, ou o pai, né? Não vamos tirar o pai também disso, os pais também. Você contaria o que você fez e como você fez para os seus pais e para os seus filhos? Se não, nós não deveríamos fazer. Porque isso se chama integridade. E nós precisamos lembrar que a minha e a sua integridade, ela é colocada diante do Senhor todos os dias. Daniel falou, diante do Senhor, eu fui me considerado inocente. E aí ele responde para o rei, diante do Senhor, diante do Senhor, eu fui me considerado inocente, e contra ti eu não cometi mal algum. Ou seja, o que Daniel está falando, a minha consciência está diante de Deus. E aí eu lembro de algo fantástico na história de um dos pais da igreja de Lutero. Um tempo atrás, em conversas pessoais, eu já comentei sobre isso com algumas pessoas, mas Lutero, ele foi considerado um herege pela igreja e ele foi excomungado da igreja. Mas quando Lutero foi confrontado sobre o que ele estava falando, o concílio falou para Lutero o seguinte, olha, revoga o que você está falando que nós vamos te perdoar. Nós reconhecemos que você é um grande pregador, que você está bem famoso, então muda o que você falou, que nós vamos te perdoar, nós vamos revogar o que você fez aqui. E Lutero, ao ser confrontado com isso, ele fala assim, ainda que vocês me inocentem do que eu falei, eu sou refém da minha consciência. E não é seguro, essa frase que muitas pessoas postam de Lutero, não é seguro ir contra a sua consciência, pois é ela que eu respondo todos os dias. Daniel responde para o rei dizendo, diante de Deus eu fui considerado inocente, e contra ti, rei, a minha consciência está tranquila porque eu não te fiz mal algum. Eu sou refém dela. E isso nós devemos lembrar todos os dias, meus irmãos, o que vale a sua e a minha consciência. Quando você aprendeu a negociar com você e diante de Deus, você já está negociando com os outros. Quando você se corrompeu para si e diante de Deus, com os outros você já está corrompido. Porque a principal fagulha desse maçarico que vai andar queimando e pondo fogo em tudo, que é o que a corrupção faz, ele está dentro de mim e de você. E se dentro de mim e de você já se corrompeu para si e diante de Deus, não vai ser os outros que vai te parar. Porque o principal gatilho está ligado. E nós deveríamos querer nos encontrarmos como Daniel, mesmo que na cova, mesmo que perante feras, dizendo, fui-me considerado inocente nos olhos de Deus. E contra ti, ó rei, não cometi nada. Ainda que em feras, ainda que numa geração corrompida e depravada, na linguagem de Paulo, a gente lembre que nós precisamos brilhar a nossa luz. Porque quando nós fazemos isso, meus irmãos, acontece o que aconteceu aqui. Olha só, vamos continuar o texto. E lá no 24, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados nas covas dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. O rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas e toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e se reverenciem ao Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Irmãos, lembra como esse rei é chamado e saudado? Ó rei, você vive para sempre. Agora o rei está dizendo, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reinado não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões.
quando nós entendemos que nós temos um chamado para a integridade e que a integridade não é negociável, não é escolha de ser ou não ser, nós nos tornamos luz e brilhamos no meio de uma geração e no meio de um povo corrompido e depravado, como foi aqui. De tal forma que o rei, que todo mundo sauda ele falando, o rei vive para sempre, agora ele fala, o Deus de Daniel, esse é o Deus vivo que vive para sempre. Ele testemunha sobre esse Deus que está sobre ele. Por isso que Paulo fala assim, para que brilhe a luz de vocês numa geração corrompida e depravada. Para que o mundo veja nossas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. Meus irmãos, nós não devemos nos encontrarmos íntegros e querermos nos acharmos íntegros para acharmos que nós somos portadores de discurso de moralidade e condenação ao próximo. Nós temos que viver íntegros e sermos íntegros para que as pessoas que estão ao nosso redor reconheçam que a razão da nossa integridade é porque nós vivemos e servimos ao Deus vivo. E é Ele que é glorificado quando algo de íntegro acontece em nós. Não foi Daniel que foi glorificado. O rei não reconheceu que Daniel era o melhor dos melhores. O rei reconheceu que foi Deus que livrou ele. E isso é maravilhoso quando isso acontece. Então, quando algo de íntegro é parte de mim e de você e alguém reconhece, essa pessoa vai entender que isso é só por causa do Deus vivo. E eu quero encerrar, para nós irmos para a ceia do Senhor, lembrando de uma música, uma frase de uma música, que diz assim, essa música é do Djavan, e ele fala assim, num trecho da música, ele fala, eu tenho de tudo, mas me falta tudo se eu não tenho você. Eu tenho de tudo, mas me falta tudo se eu não tenho você. Djavan está falando isso de uma forma romântica de pessoas. Mas quando eu ouvi essa frase, eu pensei em Daniel, com 80 anos, sendo um dos 3 homens mais poderosos da época, depois do rei, tendo que ser jogado para a cova dos leões, porque decidiu, no seu quarto, não fazer alarme, mas no seu quarto, que ele não ia se dobrar. Ele sendo um homem poderoso, no final da idade, ele poderia ter falado, Deus, o Senhor sabe que eu já te amo, eu posso continuar orando em pensamento, eu posso continuar, o Senhor me ouve, eu já tenho uma caminhada com o Senhor, eu já sei, para que eu vou me estressar com esse negócio agora? Eu estou aqui, eu estou num palácio, eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu tenho tudo. Mas Daniel, no seu íntimo, falou, eu tenho tudo, mas vai me faltar tudo se eu não tiver Deus. Eu tenho de tudo, mas vai me faltar tudo se eu não cumprir com aquilo que o meu Deus manda eu fazer. E eu vejo Jesus falando isso na cruz, indo para a cruz. Vai me faltar tudo se não for obedecer aquilo que Deus me mandou eu fazer. Vai continuar faltando. Vai continuar faltando. Por isso que mesmo na cova, mesmo na cruz, eu prefiro ir dizendo, mais perto eu quero estar do meu Deus, do que tendo tudo aqui e me perdendo. Vamos orar? Convido você a colocar o seu pensamento diante de Deus e que você queira colocar o seu caráter, a sua integridade, não dentro da moralidade, mas dentro daquilo que é vontade de Deus para mim e para você entendermos e vivermos. E que nós queremos nos encontrar diante de Deus, acima de tudo, inocentes. E aquilo que nós precisamos corrigir, que a gente fala, Senhor, eu quero corrigir, porque vai me faltar tudo se eu não estiver com o Senhor. Vai me faltar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos convida a sermos sal e luz nessa terra, Deus. Isso é um privilégio que os anjos almejavam de proclamar o Senhor, de apresentar boas novas, mas o Senhor diz isso para nós. Mas Deus, como o Evangelho tem sido descredibilizado, como pessoas têm sido descredibilizadas e a Tua palavra sendo descredibilizada, porque nós estamos nos corrompendo, Senhor.
Senhor Jesus, nos ajuda a nos encontrarmos diante do Senhor íntegros. Como Daniel, que mesmo na cova, mesmo indo para feras, se manteve firme, Deus. Sonda o nosso coração. Sonda, Senhor, as nossas intenções e as purifica, Senhor. Faz elas, Deus, serem aquilo que representa o Senhor em nós, não a nossa carne em nós. Nós queremos ser como o Senhor. Nos guia nesse momento, no santo nome de Jesus.